Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena e tranquila cidade dos Estados Unidos, onde as ruas de paralelepípedos respiram a sombra de histórias passadas e bandeiras tremulam orgulhosamente sobre prédios oficiais, o Diner Acer e Carvalho era um lugar conhecido pela sua simpatia e serviço acolhedor. Naquela manhã, o sol mal despontava e os clientes habituais já se acomodavam nos seus lugares favoritos, à espera do seu café e panquecas. Amber Johnson, uma jovem garçonete negra de 25 anos, trabalhava nessa lanchonete havia 5 anos. Conhecida por seu sorriso genuíno e sua capacidade de se lembrar de todos os pedidos, ela era bem vista pela maioria dos clientes. Mas nessa cidade ainda impregnada de preconceito, nem todos a aceitavam de bom grado. Naquele dia, um evento comum tomou um rumo extraordinário. Um veterano sem-teto, John Miller, entrou na lanchonete, tremendo de frio apesar da luz da manhã. Suas roupas estavam esfarrapadas e seu rosto carregava as marcas de anos de sofrimento e abandono. Amber, ao ver o homem, sentiu uma onda de compaixão. Sem hesitar, aproximou-se dele e com firmeza gentil disse: "Senhor, esta refeição é para o senhor." Ela discretamente passou o cartão de pagamento para pagar o café da manhã completo do veterano. Naquele momento, alguns clientes observaram a cena com admiração, mas outros, menos tolerantes, sentiram-se profundamente incomodados. Entre eles estavam membros de uma unidade militar local, soldados da reserva estacionados perto da cidade, que interpretaram esse ato de bondade como uma afronta às regras e hierarquias tácitas que consideravam imutáveis. Em poucos minutos, Amber se viu cercada por aqueles homens uniformizados, com os olhos cheios de desafio e raiva. Os murmúrios se transformaram em acusações. "Você não tem o direito de fazer isso", gritou um. "Você está desobedecendo às ordens", berrou o outro. As armas, embora ainda em repouso, estavam brandidas com uma ameaça silenciosa. Amber, imóvel mas corajosa, sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não havia infringido nenhuma lei, mas o peso da intimidação e da arrogância daqueles soldados a oprimia profundamente. Apesar do medo, Amber não recuou. Seu olhar, repleto de dignidade e determinação, encontrou de cada soldado. Ela sabia que aquele era um momento que mudaria a percepção de todos os presentes naquele dia, um momento em que a injustiça e a bondade se confrontavam num embate silencioso, porém poderoso. E enquanto o jantar prendia a respiração, uma pergunta pairava no ar. Quem ousaria defender Amber se uma injustiça lhe fosse cometida? Amber Johnson estava ocupada atrás do balcão do Acer e Carvalho limpando uma xícara e sorrindo para um cliente que acabará de entrar. Era uma manhã como qualquer outra, pontuada pelo tilintar dos talheres, o aroma do café moído na hora e o murmúrio de conversas. No entanto, lá no fundo, Amber pressentia que aquele dia seria diferente. John Miller, um veterano sem-teto, empurrou a porta com dificuldade, envolto em um casaco fino demais para a estação. Suas botas estavam cobertas de lama seca, e seu rosto carregava as marcas de muitas noites passadas dormindo ao relento. A maioria dos clientes mal olhou para ele, alguns desviaram o olhar, envergonhados pela pobreza que preferiam ignorar. Amber sentiu um nó na garganta. Ela conhecia a história de muitos veteranos como ele, uma vida dedicada a servir o país, frequentemente recompensada com o esquecimento e a indiferença. Ela respirou fundo e se aproximou. "Bom dia, senhor. O senhor está com fome?" perguntou ela suavemente. John assentiu com a cabeça, reconhecendo naquele gesto simples uma rara demonstração de dignidade e respeito. Amber, sem hesitar, pegou seu cartão e fez o pedido na maquininha de pagamento, cobrindo a refeição do veterano sem que ele percebesse. Alguns clientes observavam a cena com surpresa. Alguns sorriram discretamente admirando o gesto de gentileza, outros, porém, ficaram tensos. Naquele restaurante, a linha entre tolerância e preconceito permanecia tênue. Em menos de um minuto, homens uniformizados invadiram a sala. Soldados da reserva, recentemente designados para a segurança da cidade, aproximaram-se de Amber de forma ameaçadora. Seu líder, um homem alto e de ombros largos chamado Sargento Travis Brooks, franziu a testa. "Senhorita, o que você está fazendo?" perguntou ele asperamente. "Você não pode pagar por esse cara sem autorização." Amber ergueu os olhos calmamente, recusando-se a ser intimidada. "Não estou infringindo nenhuma lei, sargento. É simplesmente uma refeição para alguém necessitado", disse ela firmemente. Mas os soldados se recusaram a ouvir a razão. Um deles, um jovem soldado chamado Ethan Mills, inclinou-se arrogantemente em sua direção.
Você não tem a menor ideia do que está fazendo. Isso é uma falta de respeito. Ao redor deles, os clientes prendiam a respiração. A tensão no restaurante era palpável. Amber sentiu o coração acelerar, mas permaneceu de pé, consciente de que recuar seria admitir que o medo poderia ditar suas escolhas. Naquele exato momento, uma pergunta silenciosa pairava no ar. Quantas pessoas teriam a coragem de estar ao lado dela se uma injustiça lhe fosse cometida? E acima de tudo, quantas perceberiam que a verdadeira força não reside no uniforme, mas na dignidade e na humanidade? De repente a lanchonete pareceu menor, cada mesa, cada cadeira, cada cliente tendo se tornado testemunha do confronto. Amber estava atrás do balcão, seu olhar fixo, sua respiração calma apesar do medo que lhe percorria as veias. O sargento Travis Brooks deu um passo à frente, suas botas batendo com autoridade no piso. Ele estava cercado por outros 4 soldados, incluindo o soldado Ethan Mills, o mais jovem, que parecia quase empolgado com o poder que acreditava possuir. Senhorita Johnson, repetiu Brooks, num tom de voz que não admitia resposta. A senhora precisa explicar por que pagou por esta refeição. Amber respirou fundo, sentindo os olhares dos clientes sobre ela, alguns de apoio, outros de julgamento. Não tenho nada a explicar, disse ela calmamente. Eu simplesmente queria ajudar alguém que precisava. O sargento franziu a testa. Você está desobedecendo às ordens. Está questionando nossa autoridade. Esse tipo de ação pode causar problemas. Amber balançou a cabeça suavemente, agarrando o balcão com as mãos para não tremer. Esse problema é a indiferença e o desprezo. Eu não sou quem está causando o dano aqui. Naquele instante, John Miller, o veterano sem-teto, deu um passo tímido à frente. Sua voz, fraca, mas clara, quebrou o silêncio. Ela só queria me ajudar. Eu não pedi mais nada. Os soldados trocaram um olhar, e um deles sussurrou no ouvido de Brooks. Veja bem, sargento, todos estão observando. Amber sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cerco estava se tornando cada vez mais opressivo, e os clientes do restaurante pareciam estar prendendo a respiração. No entanto, em vez de recuar, Amber deu um passo à frente, quase se colocando no centro das atenções. Estou pronta para assumir a responsabilidade pelo que fiz, disse ela com dignidade. Mas não vou recuar diante da injustiça. Um silêncio pesado se seguiu às suas palavras. Vários clientes que até então haviam permanecido em silêncio, começaram a murmurar entre si, alguns sacando seus celulares para registrar a cena. O ar estava carregado de tensão e ansiedade. De repente, o sargento Brooks levantou a mão, pronto para impor sua autoridade, mas Amber sentiu uma onda inesperada de força interior. Ela sabia que aquele momento, aquela escolha de se manter firme apesar da intimidação, seria lembrado, compartilhado e talvez até mesmo inspirar mudanças. Você deveria ir embora, disse ela simplesmente, com o olhar ardendo em uma determinação que ninguém poderia ignorar. O sargento hesitou. Uma brisa de dúvida soprou pelo cerco. Pela primeira vez, a arrogante certeza dos soldados foi abalada pela força silenciosa de uma jovem negra determinada a fazer o que era certo. Fora do Acer e Carvalho, a aparente calma da rua contrastava fortemente com a tensão dentro da lanchonete. Os clientes, alguns já filmando a cena com seus celulares, trocavam olhares repletos de curiosidade e preocupação. Logo, imagens de Amber cercada começariam a circular nas redes sociais, mas naquele exato momento, tudo acontecia no presente, pesado e opressivo. Amber sentiu o peso dos uniformes ao seu redor, mas se recusou a desviar o olhar. Suas mãos, agora levemente suadas, tremiam um pouco, mas seu coração batia com uma nova clareza, a da convicção de que havia feito a coisa certa. O sargento Brooks, frustrado com sua impotência diante da calma e dignidade de Amber, elevou a voz. Senhorita Johnson, se não cooperar, seremos obrigados a levá-la embora. Um murmúrio percorreu o salão. Vários clientes se levantaram ligeiramente, sem saber o que fazer. Entre eles, um homem de meia-idade, David Harper, um policial aposentado, colocou a mão no balcão e disse firmemente: Deixe-a em paz. Ela não fez nada de errado. Brooks se virou para ele, com os olhos semicerrados. Senhor, isso não lhe diz respeito. Mas a voz de David, firme e forte apesar da idade, abalou a fachada de arrogância do sargento. Amber sentiu um lampejo de esperança. Ela não estava sozinha. Nesse instante, a porta da lanchonete se abriu novamente e uma jornalista local, Samantha Reynolds, entrou com seu caderno e câmera. Ela tinha ouvido falar da situação e queria cobrir a história. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela com uma voz que inspirava respeito. Amber, ainda de pé, encontrou seu olhar e simplesmente disse: Eu apenas fiz o que meu coração me mandou fazer.
Samantha assentiu com a cabeça, compreendendo imediatamente que aquela história não era apenas um conflito local. Era um símbolo de coragem e justiça numa cidade onde o preconceito ainda persistia. Entretanto, os soldados começaram a se dispersar ligeiramente, inquietos sob o peso do olhar coletivo. Os clientes, agora unidos em respeitoso silêncio, formaram um círculo protetor ao redor de Amber, transformando a lanchonete em um santuário improvisado contra a intimidação. Amber então sentiu uma onda de gratidão e determinação. Cada pessoa presente, cada olhar de apoio, cada smartphone filmando o evento, tornou-se uma testemunha silenciosa de sua verdade. Ela sabia que dali em diante nada seria como antes. A injustiça havia sido confrontada e a dignidade humana havia encontrado sua voz. Quando o sargento Brooks deu um passo para trás, o murmúrio dos clientes pôde ser ouvido, mais alto desta vez, como um eco coletivo. Estamos com vocês. E naquele murmúrio, Amber sentiu a força de toda uma comunidade se erguendo, pronta para proteger o que era certo. Pronta para confrontar aqueles que pensavam que podiam intimidar com seus uniformes e sua arrogância. As horas passaram. E o que começara como uma simples manhã na lanchonete se transformará em um evento que ultrapassou em muito as paredes do local. Acer e Carvalho. Os clientes já tinham ido embora, mas as gravações já estavam circulando nas redes sociais, e a história de Amber Johnson e seu ato de bondade começava a se espalhar pela cidade. Do lado de fora, jornalistas começaram a chegar, câmeras e microfones em mãos. Artigos e vídeos começaram a aparecer nas telas dos celulares e logo, até mesmo a mídia nacional começaria a se interessar por esse confronto. Amber sabia que cada momento de sua coragem seria analisado minuciosamente, comentado, às vezes criticado, às vezes celebrado. Mas a pressão não vinha apenas da mídia. O sargento Travis Brooks havia recebido ordens claras de seus superiores. Ele tinha que resolver a situação. Brooks retornou à lanchonete com determinação fria, desta vez acompanhado por um oficial superior, o capitão Lawrence Mitchell, conhecido por sua disciplina rigorosa e obsessão pela ordem. Johnson, começou Mitchell com uma voz gélida, você entende que suas ações podem ter consequências, disse ele, examinando Amber com os olhos. Amber cruzou os braços, inabalável. Entendo que você possa discordar, mas eu não infringi nenhuma lei. Apenas fiz o que é certo. Mitchell deu um passo à frente, mas Amber percebeu que suas palavras não eram meras ameaças, eram uma tentativa mais formal de intimidação. Os soldados que a cercaram naquela manhã pareceram inquietos novamente, seus olhares desviando-se ligeiramente. Num canto da lanchonete, Samantha Reynolds, a jornalista, filmou a cena, capturando cada palavra e cada movimento. Ela sabia que tinha algo poderoso, uma jovem negra sozinha diante da autoridade, defendendo um ato de compaixão no mundo que muitas vezes preferia ignorar aqueles que sofriam. Você terá que ter cuidado com suas escolhas, Johnson, disse Brooks, com um tom mais baixo, porém carregado de ameaça. As pessoas podem interpretar mal suas intenções e problemas podem surgir. Amber percebeu a tensão, mas não demonstrou medo. Ela sabia que a verdadeira força residia na verdade e na coragem, não em uniformes ou ameaças. Samantha corajosamente se manifestou. Senhores, demonstrar gentileza não é crime. Se pensam o contrário, deveriam reconsiderar. A situação estava chegando a um ponto crítico. Amber sentia o olhar da comunidade sobre ela através de cada câmera e cada testemunha. Os soldados começavam a perceber que suas táticas de intimidação não funcionariam como planejado. E enquanto um pesado silêncio pairava sobre o jantar, Amber sabia que aquele momento marcaria o início de um movimento. Um momento em que um simples ato de generosidade revelaria a força de uma pessoa diante da injustiça e inspiraria toda uma cidade a repensar o que considerava ordem e respeito. Na manhã seguinte, a pequena cidade parecia estar mudando em consequência dos eventos do dia anterior. Murmúrios percorriam as ruas, de cafés a livrarias, e imagens de Amber cercada por soldados circulavam em todas as telas. Os moradores começavam a perceber o que havia acontecido em Acer e Carvalho não se tratava simplesmente de um conflito local. Era uma questão de justiça, dignidade e coragem. Amber chegou cedo à lanchonete, como de costume, mas sentiu uma energia diferente. Os clientes habituais a cumprimentaram respeitosamente e alguns, que antes nunca haviam ousado sentar-se às suas mesas, agora faziam fila para compartilhar o momento com ela e com o veterano John Miller. Amber, disse David Harper, o ex-policial, enquanto se sentava à mesa, vim para te apoiar, e sei que muitos outros também farão o mesmo. Amber sorriu grata, mas cansada. Obrigado, David. Não fiz nada de extraordinário, apenas o que me pareceu certo.
Mas a verdadeira surpresa veio quando membros da comunidade começaram a chegar em grupos. Vizinhos, comerciantes e até mesmo alguns ex-militares se reuniram do lado de fora da lanchonete, segurando cartazes e entoando slogans de solidariedade. Entre eles, uma figura respeitada, o reverendo James Carter, discursou da porta. Não podemos deixar que a intimidação e a arrogância dominem nossa cidade. Amber fez o que era humano e nobre. Estamos com ela. Por dentro, Amber sentiu uma onda de calor e gratidão a invadir. Ela não estava mais sozinha. Cada olhar de apoio, cada palavra de solidariedade, cada câmera apontada para ela fortalecia sua convicção. Os soldados que haviam retornado no dia anterior para intimidá-la agora mantinham distância, inquietos diante daquela frente unida. O sargento Brooks, ciente de que a situação estava saindo do controle, trocou um olhar com seu superior, o capitão Mitchell. Ah, agente demais, murmurou Brooks. Não podemos operar como antes. Mitchell, geralmente inabalável, parecia estar reconsiderando. O peso do julgamento público e a força coletiva da comunidade começavam a abalar sua arrogância. Amber, respirando fundo, dirigiu-se à multidão. E muito obrigado a todos. Não fiz nada além do que qualquer um de nós poderia fazer para ajudar alguém necessitado. Mas o apoio de vocês mostra que a bondade e a coragem podem inspirar muito mais do que o medo e a intimidação. Lá fora, os moradores aplaudiam. John Miller, sentado a uma mesa, sorriu timidamente comovido por essa onda de solidariedade. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu visto e respeitado. Naquele dia, Amber compreendeu que seu ato de compaixão havia desencadeado algo maior do que ela mesma. A comunidade estava se levantando, pronta para defender o que era certo e ninguém, nem mesmo os soldados mais arrogantes, podia ignorar essa força coletiva. A notícia de que Amber Johnson estava cercada por soldados se espalhou para além dos limites da cidade. As redes sociais foram inundadas com vídeos e depoimentos, e até mesmo veículos de comunicação regionais começaram a cobrir a história. Amber, agora no centro das atenções, sentia tanto orgulho quanto pressão crescendo dentro de si. Contudo, nem todos viram seu ato de bondade com bons olhos. O capitão Lawrence Mitchell foi convocado por seus superiores à base local. As ordens eram claras. Esta situação deve ser controlada e a autoridade restaurada, custe o que custar. Mitchell retornou ao jantar, desta vez acompanhado por uma representante do escritório municipal, a inspetora Raquel Thompson, conhecida por seu rigor e imparcialidade. Senhorita Johnson, disse Raquel com voz calma, porém firme, queremos entender o que aconteceu, começou ela, não ameaçando, mas impondo a seriedade de sua presença. Amber, que estava atrás do balcão, manteve a calma. Acabei de pagar a refeição de um veterano sem teto, respondeu ela enfaticamente. Não infringi nenhuma lei. Mitchell, franzindo a testa, acrescentou. No entanto, alguns consideram esse ato uma provocação contra a ordem estabelecida. Amber suspirou por dentro. A ordem estabelecida. Esse argumento muitas vezes fora usado para justificar injustiças. Ela encontrou o olhar de Raquel e viu uma faísca de compreensão. A detetive não estava ali para intimidá-la. Ela queria ouvir a verdade. Eu entendo sua posição, disse Amber suavemente, mas ajudar alguém necessitado não é uma provocação. É um ato de humanidade. Raquel assentiu com a cabeça. Concordo. E parece que o público apoia sua ação. Mas os eventos precisarão ser documentados e será necessário verificar se ninguém infringiu as regras durante esse confronto. Enquanto isso, do lado de fora, a comunidade continuava a se reunir. Os moradores estavam prontos para defender Amber, erguendo seus cartazes como símbolos de solidariedade e justiça. Até mesmo veteranos da cidade compareceram para demonstrar seu apoio a John Miller e Amber, lembrando a todos que o respeito e a dignidade jamais devem ser comprometidos. Amber sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. Ela sabia que a atenção das autoridades e da mídia nem sempre seria favorável, mas havia aprendido algo importante. A verdade e a coragem não se deixam intimidar por uniformes ou ameaças. Enquanto Raquel Thompson anotava os acontecimentos com calma, Amber pensou em John Miller, sentado à mesa de jantar, um pouco trêmulo, mas sorrindo. Para ele, aquela simples refeição tinha sido muito mais do que um café da manhã grátis. Representava o reconhecimento, o respeito e a dignidade que muitos lhe haviam negado durante anos. E naquela atmosfera tensa, porém esperançosa, Amber percebeu que aquele era apenas o começo de uma luta pela humanidade e pela justiça. Os próximos passos seriam mais difíceis, mas ela não recuaria. A comunidade a apoiava e cada ato de bondade se tornava um poderoso lembrete de que o medo e a intimidação não poderiam superar a verdade.
Em poucos dias, a história de Amber Johnson e John Miller se espalhou muito além da pequena cidade. Vídeos do cerco começaram a circular nas redes sociais, provocando admiração e indignação em todo o país. Hashtags como #JusticeForAmber e #RespectForVeterans surgiram no Twitter, Instagram e TikTok, mobilizando milhares de pessoas em torno da causa. Amber, ciente da repercussão, sentiu-se ao mesmo tempo impressionada e comovida. Seu gesto simples e humano havia se tornado um poderoso símbolo de coragem diante da injustiça. Inúmeras ligações e mensagens chegaram: cidadãos, associações de veteranos, grupos de direitos civis e até mesmo autoridades locais expressaram seu apoio. Amber, você não tem ideia de como inspira as pessoas, disse Samantha Reynolds, a jornalista que acompanhava a história desde o início. Suas ações mostram que a bondade pode superar o medo e a intimidação. Na lanchonete, John Miller, ainda comovido com todo esse apoio, dirigiu-se timidamente aos clientes que queriam falar com ele. Eu nunca imaginei que pagar uma refeição pudesse fazer tanto barulho, murmurou ele. Mas Amber sabia que não foi apenas o pagamento da refeição que gerou toda essa mobilização, mas sim a forma como ela resistiu à intimidação e à injustiça. Ela se recusou a ceder à arrogância, e essa resistência silenciosa tocou o coração de milhares de pessoas. Contudo, nem tudo estava calmo. O sargento Travis Brooks e o capitão Mitchell sentiam-se cada vez mais pressionados. Seus superiores ordenavam que controlassem a situação antes que se tornasse um constrangimento público. Frustrado, Brooks retornou ao jantar com um único pensamento em mente: precisava restaurar sua autoridade e a de seus homens, custasse o que custasse. Senhorita Johnson, disse ele, entrando com fria determinação, a senhora parece acreditar que pode ignorar a ordem e a autoridade. Isso precisa parar. Amber, sem se deixar abalar, respondeu calmamente. A ordem não pode justificar a injustiça, e a autoridade não pode extinguir a verdade. As palavras, simples porém poderosas, ecoaram pelo restaurante. Clientes e transeuntes registraram cada interação. As redes sociais fervilharam com as imagens, e o apoio aumentou ainda mais. Advogados voluntários começaram a entrar em contato com Amber para oferecer assistência caso a situação se agravasse e se transformasse em problemas legais. Amber percebeu que aquele conflito não era mais apenas local. Havia se tornado uma luta pelos princípios universais de justiça, dignidade e coragem. E enquanto olhava para John Miller, comovida mas orgulhosa, ela soube que juntos poderiam enfrentar qualquer pressão, viesse de uniformes, autoridades ou olhares céticos. Essa história, que começou com um simples café da manhã, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência. Amber então compreendeu que cada ato de bondade poderia se tornar uma faísca capaz de iluminar o mundo. Alguns dias depois, a atmosfera na cidade estava tensa. A mídia nacional cobria a história de Amber Johnson e John Miller, e cada nova reportagem aumentava a pressão sobre as autoridades locais. O restaurante Acer e Carvalho havia se tornado um símbolo, um lugar onde a dignidade e a coragem confrontavam a arrogância e a intimidação. No entanto, para o sargento Travis Brooks, a situação havia se tornado insuportável. Seu orgulho e obsessão por autoridade o levaram a considerar medidas mais agressivas. Acompanhado por 3 soldados, ele retornou à lanchonete com a intenção de forçar Amber a cumprir suas ordens. Johnson, gritou ele assim que abriu a porta. Você ainda não entendeu. Isso tem que parar agora. Amber, atrás do balcão, não demonstrava nenhum sinal de medo. Ao lado dela, John Miller a observava com silenciosa admiração. Os clientes presentes, alertados pelo tom agressivo, aproximaram-se dela, formando um círculo protetor. Eu entendo sua frustração, disse Amber calmamente, mas eu não infringi nenhuma lei. Você pode ameaçar, intimidar, mas não pode apagar a verdade. Brooks bateu com o punho no balcão, assustando vários clientes. Você acha que pode desafiar o exército e a ordem pública? Naquele exato momento, jornalistas e vários moradores chegaram à rua, atraídos pela tensão. As câmeras começaram a gravar e, em breve, cada palavra trocada na lanchonete seria transmitida para além dos limites da cidade. A multidão reunida do lado de fora entoava cânticos. E respeito. Justiça. Amber, o capitão Mitchell, que acompanhava Brooks desta vez, levantou a mão numa tentativa de apaziguar a situação. Mas ficou claro que até ele começava a duvidar das táticas de intimidação de seus homens. A presença visível e expressiva da comunidade transformou o confronto no momento em que a arrogância dos soldados perdeu toda a sua força. Amber respirou fundo e dirigiu-se à multidão com a voz firme, mas repleta de compaixão. Obrigado a todos por estarem aqui.
O que vocês veem não é apenas a minha luta, mas a de todos que acreditam na justiça e na dignidade humana. Juntos, mostramos que a intimidação não pode prevalecer sobre a verdade. A tensão atingiu o auge. Brooks recuou um pouco, sentindo o peso da opinião pública e da solidariedade da comunidade. Até mesmo alguns de seus colegas começaram a questionar se estavam do lado certo da história. Do lado de fora, moradores exibiam cartazes, jornalistas filmavam cada movimento e as redes sociais fervilhavam com transmissões ao vivo. Amber compreendeu então que aquele momento era um ponto de virada. A verdade, aliada à coragem e à solidariedade, podia derrubar até mesmo a autoridade mais intimidadora. E enquanto Brooks e Mitchell se retiravam, inquietos e conscientes de que sua arrogância não resistiria a uma comunidade unida, Amber sentiu uma onda de alívio misturada com orgulho. Ela havia se mantido firme. Ela havia demonstrado que dignidade e compaixão são forças que nada nem ninguém pode esmagar. Poucos dias após o confronto no restaurante, Amber Johnson começou a colher os frutos de sua coragem. A história havia chegado à mídia nacional, e até mesmo algumas emissoras de televisão locais organizaram entrevistas ao vivo. Moradores da cidade e das áreas vizinhas começaram a organizar eventos de apoio, arrecadando fundos para ajudar veteranos sem teto e para apoiar Amber diante da pressão de certas autoridades. John Miller, o veterano cuja refeição Amber havia pago, recuperara a sensação de paz. Os moradores locais lhe trouxeram comida, roupas quentes e companhia. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu visto e amparado. Certa manhã, Amber recebeu uma visita oficial inesperada. A prefeita Linda Carson da cidade entrou na lanchonete cercada por sua equipe. Sua expressão era séria, mas acolhedora. Amber, disse ela, estendendo a mão, vim pessoalmente agradecer. Seu ato de bondade inspirou esta cidade e mostrou o verdadeiro significado de compaixão e coragem. Amber sentiu o coração apertar de emoção. Obrigada, senhora prefeita. Eu apenas fiz o que achei certo. Independentemente das suas intenções, continuou o prefeito, o que você fez afetou centenas, até milhares de pessoas. Queremos apoiá-lo oficialmente e garantir que ninguém tente intimidá-lo ou puni-lo novamente por sua coragem. Nesse momento, David Harper, o ex-policial, aproximou-se de Amber. Você mostrou a todos aqui que o medo não pode ditar nossas ações. A cidade inteira está com você. Amber sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Cada gesto de apoio, cada palavra de encorajamento, cada olhar cheio de respeito a lembrava de que seu ato não era apenas por John Miller ou por ela mesma, mas por todos aqueles que precisavam de um exemplo de coragem diante da injustiça. Entretanto, os soldados e o sargento Brooks começaram a perceber que sua intimidação havia sido ineficaz. O capitão Mitchell ordenou uma reavaliação de sua conduta, e Brooks se viu isolado, enfrentando críticas internas e públicas. A lição que Amber havia transmitido sem violência, mas com inegável força moral, começava a surtir efeito. Naquele dia, Amber soube que a comunidade, a mídia e até mesmo as autoridades locais poderiam ser mobilizadas para defender o que é certo. Ela compreendeu que cada ação corajosa, por menor que fosse a princípio, poderia gerar mudanças profundas e duradouras. Enquanto servia café a John Miller, rodeada por clientes que vieram parabenizá-la e apoiá-la, Amber percebeu que seu simples ato de generosidade havia desencadeado uma onda de justiça e solidariedade que nenhuma intimidação jamais poderia deter. Algumas semanas após o incidente em Acer e Carvalho, a cidade inteira parecia transformada. A história de Amber Johnson e John Miller não só inspirou a comunidade local, como também chamou a atenção nacional para questões de justiça, respeito e solidariedade para com os veteranos sem teto. A lanchonete agora era um local icônico, frequentado por jornalistas, cidadãos e grupos de apoio. Amber, sempre humilde, continuava a servir com seu sorriso habitual, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre. Cada cliente que encontrava na lanchonete sabia que ela era muito mais do que apenas uma garçonete. Ela havia se tornado um símbolo de coragem e integridade. Naquele dia, a prefeitura organizou uma cerimônia especial. A prefeita Linda Carson subiu ao palco, cercada por Amber, John Miller e vários membros da comunidade. A multidão aplaudiu calorosamente. Amber começou prefeito, sua coragem e compaixão mostraram à nossa cidade e ao nosso país o verdadeiro significado da dignidade humana. Você enfrentou a intimidação com calma e força, e inspirou cada um de nós a agir com justiça e respeito. Amber sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Obrigada, disse ela simplesmente. Eu apenas fiz o que gostaria que fizessem por mim ou por alguém que eu amo. John Miller, com um sorriso tímido, falou.
Amber me lembrou que mesmo nos momentos mais difíceis, existem pessoas prontas para estender a mão. Finalmente me sinto vista e respeitada, e isso graças a ela. Os aplausos ficaram ainda mais altos. Moradores ergueram cartazes, jornalistas filmaram, e toda a cidade parecia vibrar com um novo espírito de solidariedade. Até mesmo alguns soldados, incluindo o sargento Brooks, foram repreendidos por sua conduta e tiveram que passar por treinamento em respeito e ética. Amber então percebeu algo essencial. Um simples ato de bondade, acompanhado de coragem e dignidade, poderia gerar mudanças duradouras. Ela havia enfrentado intimidação, protegido um veterano e inspirado uma cidade inteira a defender o que é certo. Enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, Amber olhou ao redor e sorriu. Naquele dia a justiça, a compaixão e a solidariedade haviam triunfado. E ela sabia, no fundo do seu coração, que cada ato de coragem podia iluminar até os lugares mais sombrios. Nos corações de todos os presentes naquele dia, uma certeza ressoava: a dignidade humana e a coragem moral são invencíveis, mesmo diante da arrogância e da injustiça.